Olá, vamos para a resolução do exercício 3 da lição 3. O enunciado do exercício é o seguinte: um dipolo elétrico é constituído por uma carga pontual Q e por outra carga pontual menos Q, separadas por uma distância 2A, como mostrado na figura. A figura eu mostro no próximo slide, ok? Letra A. Calcule o campo elétrico ao longo do eixo Y no ponto P, situado a uma distância y da origem. E letra B. Calcule o campo elétrico para um ponto muito afastado da origem, isto é, y muito maior que A. Essa é a figura mencionada no enunciado do problema. Então, temos aqui duas cargas, uma mais Q e outra menos Q. Ambas estão a uma distância A da origem, ou seja, a separação entre elas é 2A. Aqui é o ponto P, o qual a alternativa A pede para nós calcularmos o campo elétrico. Então a gente vai ter a incidência nesse ponto do campo elétrico devido à partícula 1, que a gente vai chamar de carga mais Q. Então a gente tem um campo E1 nesse ponto. E também um campo elétrico, devido à partícula 2 de carga menos Q, que vai ser esse campo E2. Aqui, como é uma partícula com carga positiva, é um campo elétrico nessa direção. Aqui, como é uma partícula com carga negativa, o campo elétrico aponta para a partícula de carga negativa. E a soma desses dois campos dá esse campo elétrico E. Então é isso que temos que resolver. Somar o campo elétrico dessas duas partículas nesse ponto P para obter o campo elétrico total nesse ponto P. Vamos obter, então, as intensidades dos campos E1 e E2. Como fazemos isso? Então, o campo E1, devido à partícula 1, nós aplicamos a lei de Coulomb, ok? Então, vamos lá. O módulo de E1 vai ser igual à constante de Coulomb vezes a carga Q dividido pela distância dessa carga Q até o ponto P, que é igual a esse R aqui, ok? Com isso, a gente tem que então descobrir quem é esse R. Esse R é a hipotenusa desse triângulo que está sendo mostrado aqui. Então, a gente tem A ao quadrado, e aqui nessa parte A do problema, ele menciona que essa distância da origem até o ponto P é Y. Então, basicamente, o que a gente tem com isso é que R ao quadrado é igual a Y ao quadrado mais A quadrado. Basicamente, você está aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo formado por R, A e Y. Então, quadrado da hipotenusa igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, a gente tem, assim, o valor de R em função da separação Y e separação A. Então, a gente acaba com esta expressão aqui para o campo elétrico devido a E1. Ótimo. Mas se a gente agora olhar, se ambas têm separação A e ambas estão nesse ponto P. Então, basicamente, isso significa que o E1 vai ser igual ao E2. Isso não seria verdade somente se essas distâncias aqui não fossem iguais. Separação entre a origem e cada uma das cargas. Então, a gente pode dizer então que esse módulo de E2 vai ser igual ao módulo de E1. Lembrando que eu estou falando de módulo, por isso que eu não estou colocando um sinal positivo para um e negativo para o outro. Ok? Módulos iguais. Ótimo. Agora nós podemos calcular o módulo de E. Então, vamos lá. Como a gente calcula o módulo de E? Vamos olhar aqui por trigonometria. A gente tem, então, olhando esse tracejamento aqui, que a gente tem a metade de E nesse ponto aqui. Então, basicamente, a gente divide esse triângulo aqui em dois e
E a gente pode usar o cosseno de θ, sendo o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, como sendo o valor da metade de E. Ou seja, o E vai ser 2 vezes o cosseno de θ vezes o módulo de E1. Ok? Basicamente, aqui, cateto adjacente é, então, o nosso E. E aqui, nossa hipotenusa é o módulo de E1. Então, esse vai ser o nosso valor do cosseno. 2 vezes o cosseno vezes E1, a gente obtém, então, o nosso E. Mas quem é o cosseno de θ? Também podemos usar trigonometria aqui nesse triângulo. Então, o cosseno de θ, ele vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa R. Então, nós temos que o cosseno de θ é igual a A dividido por R. E o R a gente já sabe quem é. Então, aqui vai ser basicamente A dividido... A gente sabe que o R ao quadrado, aqui como dado nessa parte, é igual a y ao quadrado mais A ao quadrado. Então, o R vai ser a raiz quadrada de y ao quadrado mais A ao quadrado. Então, tudo isso, raiz quadrada. Então, agora a gente pode substituir esse cosseno de θ aqui e o valor de E1 aqui também. Então, 2 vezes y ao quadrado mais A ao quadrado dividido não, elevado a 1/2. Tudo isso aqui de A como numerador, vezes o nosso campo E1, que a gente achou aqui. Então, vezes KE y ao quadrado mais A ao quadrado. Vamos já deixar isso entre parênteses. Tudo isso com o numerador Q. Então, podemos rearranjar essa expressão e chegar numa expressão mais bonitinha, então, para o nosso E. Vamos passar para a nossa próxima página aqui. Então, E, módulo do campo elétrico total, vai ser igual a 2 vezes a constante de Coulomb KE. Então, a gente tem Q e A no numerador. Isso tudo vezes y ao quadrado mais A ao quadrado na 3/2, porque eu somei o elevado a 1/2 da parte que veio do cosseno θ com o elevado a 1 que veio da parte do campo elétrico E1. E assim a gente tem, então, o campo elétrico no ponto P, sendo uma distância P qualquer. Agora, na letra B, ele quer saber esse mesmo campo elétrico quando a gente tem y muito maior que A. Então, vamos lá, y muito maior que A. O que isso significa? Que nesse caso aqui, a gente tem y ao quadrado mais A ao quadrado. Isso aqui, na verdade, vai ser igual a y ao quadrado, ok? Então, basicamente, o nosso campo elétrico E vai ficar como sendo 2KE. Então, aqui a gente vai sumir com esse termo A. Então, a gente fica com y ao quadrado elevado às 3/2. Então, a gente acaba com y ao cubo. Isso tudo com o numerador que é A. Então, esse vai ser o nosso campo elétrico quando a gente estiver muito distante do dipolo. Basicamente, para grandes distâncias, essa par de partículas passa a ser visto como uma partícula só, grosseiramente falando.